nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 13 de junho, 11º domingo do tempo comum. Tradicionalmente, para o nosso povo, também festa de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, o grande pregador do Evangelho. Que Santo Antônio de Pádua, o doutor do Evangelho, nos ajude a bem vivermos a palavra de Deus deste 11º domingo do tempo comum. São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, neste 11º domingo do tempo comum, nós voltamos ao início do evangelista São Marcos, no capítulo 4. Jesus está começando a sua missão e usa sempre de parábolas. E, inclusive, se pergunta: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Aqui, meu irmão, devemos nos lembrar sempre, quando se tratam de realidades eternas, de realidades divinas, do reino de Deus, que no fim das contas é o próprio Jesus, é o próprio Deus que quer se fazer presente em nós e no mundo em que vivemos. São estas realidades divinas e eternas. Para delas falar, devemos usar da nossa linguagem humana, tão pobre e limitada, o finito que nunca vai atingir plenamente o infinito, o humano que pode chegar, se aproximar do divino, mas o divino sempre é maior. Por isso, parábola está relacionado com mistério, significa algo que jamais compreenderemos totalmente neste mundo, mas que devemos nos aproximar. Mais do que compreender a parábola nos compreende. Somos compreendidos pela parábola. E a palavra de Deus, que tem a mesma realidade, vai tomando conta de nós, da nossa vida, da nossa existência. Esta palavra de Deus, este reino de Deus, que semeado em nós como uma minúscula semente de mostarda, se nós deixarmos, ela vai se tornando frondosa, grandiosa, dentro de nós em primeiro lugar. Lembrando que a mostarda não é uma verdura, mas uma árvore frondosa lá em Israel, na terra de Jesus.
E é este reino de Deus que deve ser semeado, antes de tudo, em nós. Em nosso coração, quer dizer, no nosso interior, na nossa consciência, e possa ir crescendo de tal forma que tome conta de todas as dimensões do nosso ser, da nossa vida. Devemos acreditar que o reino de Deus é exatamente como quando alguém espalha a semente na terra. Vai dormir e acorda, noite e dia, e então a semente colocada na terra, propícia terra, ela própria vai se desenvolvendo. Quando semeamos a palavra de Deus, quando anunciamos o reino de Deus, nós devemos fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. Fazer o nosso trabalho como se tudo dependesse de nós, mas rezarmos e aguardarmos na paciência e na certeza de que tudo depende de Deus, nosso Senhor. É assim que a obra da evangelização acontece, é assim que o reino de Deus acontece. Nós devemos fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo repousarmos na certeza de que Deus está fazendo a sua parte. Deixemos que o reino de Deus cresça no nosso interior, semeemos a palavra, procuremos construir o reino de Deus, fazendo tudo aquilo que depende de nós, mas confiando plenamente na providência de Deus. Deus faz com que tudo aconteça no tempo certo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.